Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento, em qualquer horário que você estiver nos acompanhando, nos assistindo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a saúde, a alegria, os livramentos de Deus sobre a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. A palavra, meus irmãos, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo, meus irmãos, 3, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele tira aqui, meus irmãos, uma dúvida e ele leva ao conhecimento da igreja de Corinto. Isso mesmo. O apóstolo Paulo leva o conhecimento à igreja de Corinto que embora andasse na carne, as suas armas, isso mesmo, que ele lutava, não eram armas carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Olha o que ele disse: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. O que eu quero que você compreenda, meus irmãos, é isto: que embora nós venhamos andar na carne, nós não vencemos, meus irmãos, nós não vencemos as obras das trevas, os ataques do inimigo, isso mesmo, com as armas da nossa própria carne. Tem que ser, meus irmãos, armas espirituais e poderosas em Deus. O apóstolo Paulo deixou isso claro, para que não houvesse, meus irmãos, dúvida alguma entre a igreja de Corinto, que as lutas, as aflições, as resistências do inimigo eram vencidas, meus irmãos, com armas poderosas em Deus. Isso mesmo, com oração, jejum, com a palavra de Deus, com a armadura de Deus. O que eu observo, meus irmãos, é que muitas pessoas elas querem vencer batalhas espirituais, lutas, isso mesmo, que nós estamos constantemente em uma batalha espiritual contra o inimigo, né? Que luta constantemente, né? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, né? Buscando oportunidade para tragar qualquer um que ele possa fazer. E Paulo disse, meus irmãos, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós só iremos, meus irmãos, vencer as obras das trevas, os levantes do inimigo, isso mesmo. Uma mentalidade, meus irmãos, que muitas vezes foi criada, isso mesmo, foi desenvolvida na mente de uma pessoa, meus irmãos, errônea, errada, isso mesmo, sem estar de acordo com a palavra de Deus, se for por meus irmãos, de oração, jejum e palavra de Deus, santificação. Você só vai vencer, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, as lutas, as investidas do inimigo contra a sua vida, se você se revestisse das armaduras de Deus, isso mesmo. Se você não lutar com as armas da carne, isso mesmo, porque nós não estamos em uma luta, meus irmãos, contra a carne e o sangue, como está escrito em Efésios 6:10. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestes. O que luta, meus irmãos, para destruir a sua vida, para corromper os seus caminhos, o que luta, meus irmãos, para ceifar a sua vida, a sua alma, é o inimigo, é o diabo, isso mesmo. E Deus me traz, meus irmãos, neste momento, para deixar claro isso mesmo para você. Lembre-se de Jesus, quando Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, foi tentado no deserto. Ali, meus irmãos, o diabo tentou de todas as formas para impedir o plano de salvação e o projeto de Deus. E o diabo, meus irmãos, o que ele mais quer, meus irmãos, é o que está escrito no Evangelho de João 10:10. O diabo só veio matar, roubar e destruir, isso mesmo, e fazer de tudo, meus irmãos, para tomar a sua alma.
isso mesmo, para roubar a sua alma da salvação, isso mesmo, do plano, do projeto eterno de Deus para a sua vida e para todos os seus caminhos. Pois então se revista de armas espirituais, isso mesmo. Não brinque, isso mesmo, não brinque. Nós estamos em uma luta constante, isso mesmo. E o que tenta destruir a sua vida constantemente, meus irmãos, é o diabo. E Paulo disse: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu pergunto para você neste momento: quais são as suas armas que você tem usado? O que você tem usado para você lutar? Isso mesmo. Tem sido a vigilância? Tem sido a oração? A santificação? Tem sido o jejum? Tem sido, meus irmãos, fechar toda brecha contra o inimigo? Isso mesmo. Porque as armas da nossa milícia, Paulo lhe disse, não são carnais. Isso mesmo. Existem, meus irmãos, diversos meios que as pessoas lutam. Isso mesmo. Muitas pessoas têm lutado com as armas carnais e não têm conseguido, meus irmãos, vencer, romper, isso mesmo. Muitas batalhas, muitas investidas do inimigo, porque as armas, meus irmãos, infelizmente, estão sendo da carne, carnais. Mas Paulo diz: mas as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, isso mesmo. Há uma luta constantemente para destruir a sua vida, para destruir a sua casa, a sua família, a sua santidade, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. E Jesus, ele te chama neste momento. Se renda-se, isso mesmo, se arrependa-se, aceite Jesus Cristo no seu coração e lute, isso mesmo, com as armas espirituais para você vencer este problema, esta luta, esta tentação, essas ciladas, essas setas do inimigo que tem agido para destruir a sua vida, isso mesmo, para te levar à opressão, à doença, à confusão, à briga, isso mesmo, à miséria, ao desemprego, isso mesmo, ou até mesmo a uma vida, meus irmãos, em corrupção, porque o diabo, meus irmãos, também ele engana, como está escrito, meus irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando o diabo ofereceu, meus irmãos, riquezas, bens, o mundo para Jesus. Se Jesus, meus irmãos, prostrado o adorasse. E nós só vencemos, meus irmãos, e só iremos ter discernimentos espirituais se as nossas armas, meus irmãos, não for carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Espero que o Espírito de Deus possa clarear a sua mente, que o Espírito Santo possa te mostrar o caminho correto e a batalha e a luta constante que nós estamos combatendo constantemente todos os dias. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, isso mesmo. Nesta noite, isso mesmo, neste momento, em nome de Jesus Cristo. No Evangelho, no livro de Tiago 6, o apóstolo Paulo disse, aquele que semeia para a sua carne, da carne, meus irmãos, irá colher a corrupção, Quer dizer, a semeadura da carne, meus irmãos, é a corrupção, meus irmãos, é o pecado, é a destruição. Mas aquele, meus irmãos, que semeia para o Espírito, desse irá colher, ceifar a vida eterna. Devemos, meus irmãos, semear isso mesmo, no mundo espiritual. Devemos semear, meus irmãos, e lutar, meus irmãos, se revestir-se das armas espirituais, daquilo que Deus ele nos dá para vencer em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, neste momento. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelas tuas servas, teus servos, por esta casa, esta família, pelas tuas ovelhinhas, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, neste momento, seja destruída, Senhor, as fortalezas do inimigo, toda resistência, toda seta cilada do inimigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providências, trazendo a salvação, a libertação, a cura. Meu Deus, que haja transformação, que haja, Senhor, um romper na vida espiritual, sentimental, financeira, econômica, familiar.
que todo espírito de confusão, que todo levante do inimigo que tem se levantado, tem surgido, toda seta do inimigo contra esta vida, esta casa, possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de encantamento, de ilusão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que todo o mal, Senhor, venha cair por terra, seja desfeito, que os olhos espirituais desta pessoa venham se abrir, que ela seja livre, liberta, curada. Meu Pai, em nome de Jesus, que o doente seja livre, seja curado, receba a saúde, a força. O Deus Todo-Poderoso, Ele te cura, Ele te livra agora. Receba a força, a saúde agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Declaro o nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu recebo agora a saúde, a força, a transformação, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Diga: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. Eu peço para você, é gratuito, clique no nome abaixo, inscrever-se, deixe o seu joinha. Eu quero estar em oração constantemente pela sua vida. Eu amo você, está? Que Deus te abençoe.